Fala aí, galera do Teorema, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josi Nunes, professora de História do Teorema Militar. Hoje nós vamos fazer uma resolução de questão, pensando aí nas provas militares que abordam o conteúdo de Brasil contemporâneo. Vem com a gente? Vamos lá? Pessoal, essa questão de Brasil contemporâneo, ela vai retomar alguns elementos, da história mais recente do Brasil, ok? Especialmente do final do regime militar para o começo do processo que a gente chama de democratização, ou abertura democrática, que se estabelece a partir da promulgação da Constituição de 1988, beleza? Então vamos lá? Essa Constituição é considerada uma das constituições cidadãs, porque ela consegue inserir itens que até 1988 não haviam sido inseridos, e é exatamente isso que a gente vai discutir nessa questão. Vamos lá. No geral, uma questão de prova, militar ou não, mas sempre militar, você precisa entender qual é o comando da questão. Eu sempre destaco isso, Então, nesse caso, olha, o comando da questão é esse aqui, ó. Sobre a Constituição de 88 é correto afirmar. Então, eu entendo qual é o comando geral. E dele, eu vou para o texto de apoio que ele me dá como orientação. Em seu discurso, o Dr. Ulisses Guimarães, na época presidente da Câmara dos Deputados, como era chamado, sintetizou que aquele que, a seu ver, era a principal contribuição do novo texto constitucional. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, falas do Ulisses, abriu aspas ali, ó. Mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar um homem em cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê, escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Pessoal, olha só, fecha aspas aqui, Como eu disse, essa Constituição é uma das mais... É a que rege atualmente o Brasil, é considerada uma Constituição cidadã, ela avança em vários temas que nenhuma das outras Constituições, das Constituições anteriores, foi capaz de avançar. Daí a significância dessa Constituição. Aqui a gente não consegue abordar todos os tópicos possíveis dessa Constituição, mas nas aulas do Teorema Militar é só você conferir, A partir das aulas 40, a gente já começa a discutir um pouco sobre Brasil contemporâneo, tá bom? Vamos lá? Aí, olha só. Alternativas, Então, sobre essa Constituição é correto afirmar. Tomou o voto facultativo para maiores de 16 e obrigatório para analfabetos. Pessoal, ok, O voto facultativo para maiores de 16, obrigatório para maiores de 18, mas para os analfabetos não, tá? Para os analfabetos, o voto também é facultativo. O que tem de diferente nessa Constituição é que aqui é o primeiro momento da história do Brasil, que a gente tem um analfabeto podendo votar, ok? Lembrando que o número de analfabetos aqui era altíssimo, Então, isso tem um significado de cidadania muito grande, porque até aquele momento eles eram excluídos desse processo, do direito à cidadania ao voto, tá? Então, falso porque não é obrigatório, ok? É facultativo, mas já foi um avanço significativo porque o analfabeto pode passar a votar. Instituiu a licença paternidade de 5 dias, ok? E a licença maternidade gestante de 180 dias, não, tá? A licença maternidade é de 120 dias, ok? Constitucionalmente. Mais recentemente, as gestantes podem solicitar mais 60 dias no processo de extensão da licença gestante, da licença maternidade. Mas isso vai variar de empresa para empresa. No geral, no serviço público, a gente tem o direito a 180 dias, mas constitucionalmente é 120. Lembrando que isso vai variar de estado para estado, tá? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gestante que amamenta, ela tem direito a ainda mais meses de afastamento para amamentação plena, ok? C. Permitiu a possibilidade de decretação de um ato institucional número 5, que desde que aprovado pelo Congresso. Falso demais. A gente está pondo um fim aqui no regime militar, e um dos marcos do regime militar são os atos institucionais, São os atos que depois vão ser incorporados pela Constituição de 67. Não é de 1967. Não é o caso, viu? O ato institucional AI-5, ele é de 13 de dezembro de 1968, ele não tem nada a ver com a Constituição Cidadã de 88, na verdade, ele foi na contramão disso, porque ele retirou o direito do habeas corpus. A Constituição de 88, pelo contrário, ela retoma o direito do habeas corpus e amplia, por isso, Constituição Cidadã, esse direito à cidadania, tá? Letra D.
determinou a prática do racismo, que a prática do racismo, aliás, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de prisão. É essa alternativa aqui, alternativa letra D. É só a partir da Constituição de 88 que o racismo se torna crime inafiançável. Recentemente a gente teve algumas alterações, né, agora em 2023, na concepção desse racismo, aprofundando ainda mais o processo de punição e a interpretação sobre o racismo, sobre a injúria racial, né, equivalendo a injúria a racismo, mas é lá na Constituição de 88 que o racismo se constitui como crime imprescritível e inafiançável, então o gabarito é a letra D, ok? Vou fazer a última, né, só pra gente finalizar essa nossa primeira resolução aí mais elaborada de questões. Ao invocar a proteção de Deus, letra E, a Constituição institui o cristianismo como religião oficial. Falso, 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 ok? A Constituição de 88 prega a laicidade do Estado. O que isso quer dizer? Um Estado laico, onde a liberdade religiosa está instituída constitucionalmente. E quando eu digo liberdade religiosa, não é só o que você acredita. É a liberdade religiosa da prática religiosa nas suas mais diversas caracterizações, ok? Então, muito obrigada, é isso, questão aí gabarito letra D. Siga a gente no Instagram, ok? Prof. Josi Nunes, e qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço!